entendeu? Bom, então, eu dou boas-vindas ao Marco Paulo Rola. Agradeço demais, né, participar desse projeto, né, que é a metodologia de entrevistas com artistas, que nesse episódio, né, dessa vez a gente está trabalhando com essas metodologias no contexto de uma disciplina da pós-graduação. Bom, e o Marco Paulo Rola, né, um artista, né, pintor, desenhista, a maioria, né, bastante conhecido com uma carreira, né, bastante sólida. Desculpa aqui um pouquinho. Ai, desculpa. Bastante sólida, né, pintor, desenhista, performer. Então, e ele se formou, né, na Escola de Belas Artes, Federal de Minas Gerais, participou, né, de panoramas da arte moderna de São Paulo, salões, prêmio aquisição do Salão Nacional de Belas Artes, né, é coordenador, criador e coordenador do CEIA, né, e outros, né, e ele dá aula, né, atualmente dá aula na UENG. Né? Então, assim, teria um currículo extenso, né, só para a gente não avançar muito. E a gente escolheu hoje, para essa entrevista, apenas a obra Banquete, que o Marcos viu, quer dizer, as questões que serão colocadas para o artista estão diretamente relacionadas à questão do processo, dos materiais, da técnica, da reapresentação, aquisição. Então, e as alunas, as entrevistas serão conduzidas, né, pelas alunas do curso de pós-graduação, tá bom? Então, nós podemos começar, né, eu passo a palavra para o Marco Paulo. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar, porque a obra, o artista e a obra é para isso, não é para ficar guardado nos museus e na minha casa, e que hoje em dia minha casa é o meu ateliê, né? Então, então assim, é sempre maravilhoso poder compartilhar e colocar isso o bloco na rua, vamos dizer assim, bem, bem popularmente, porque eu acho que também a gente tem que... eu acho muito importante, gente, abrir mesmo o diálogo das coisas. Enquanto estou vivo, então, melhor ainda, porque depois é uma leitura de um olhar de outra época, de uma outra vivência, que vão ter vários. Esse trabalho, então, que é assim, eu acho que ele tem 300 portas e janelas. Ele envolvia tanta gente, tantas instâncias, né? Até depois, se vocês quiserem, eu separei aqui as fotos que estão lá se a gente quiser compartilhar e vendo e falando, se quiser. Tem até uns vídeos, só que um dura 20 minutos. Da primeira, a segunda, lá de Amsterdã, eu fiz um vídeo de 1 hora. Nossa! É um filminho, né? É um filminho. Mas é bom para... é um documento bem forte. Mas, enfim, vamos lá. Dependendo do que a gente precisar, eu estou à disposição para compartilhar aí essas imagens, se quiserem, para a gente também ter isso diálogo aqui. Pode ser? Pode ser. Bom, então, eu acho que a primeira, né? Vamos lá, Deise. Oi, Marco Paulo, aqui é a Deise. Bem, em sua dissertação, você diz que a performance apresenta elementos descontrolados e imprevisíveis, já que o público quem protagoniza o ato performático. Apesar disso, você tem um roteiro pré-estabelecido, como, por exemplo, a convocação dos performers, a escolha do espaço expositivo, a aquisição dos materiais utilizados, a alimentação, né, para a montagem cênica cenográfica da performance. Olha, Deise, existe sim roteiro. A performance, se ela não tem uma base estruturada, qualquer performance que acontecer, mesmo ela abrindo esse lugar que eu vou te explicar por que está escrito assim, se ela não tiver uma estrutura mínima que segure um pouco até onde ela
tem que ir, ou pode ir, ou vai continuar falando do que eu estou querendo, né? Porque pode ir para outro lugar e não me interessa. Então, assim, é muito importante que eu tenha muito... Não houve ensaio, por exemplo, mas houve encontros e estruturações de, inclusive, da adesão sincera e verdadeira das pessoas que participavam, porque eu tenho isso muito como estratégia de construção de uma performance que muitas vezes, se você ensaia, algumas performances até precisam de algumas experiências para você conhecer o material, saber como ele funciona e tal. Mas nesse caso, isso não era importante. O importante era mesmo o compromisso das pessoas, né? Quando eu falo que ela tem um dado que é um descontrole, é porque meu trabalho, quando você vê imageticamente tudo, ele tem uma questão muito sobre o controle, né? Que, por mais que, claro, existe em tudo que você faz, mesmo numa peça ensaiadíssima, existe variáveis dentro das possibilidades do improviso ou de alguma coisa que acontece que você não estava pensando que podia acontecer, deu errado um negocinho, você tem que se virar. Mas, nesse caso, foi a primeira vez mesmo que quando eu atinei, né? Os outros trabalhos eram todos mais seguros nesse ponto e dependiam de mim. Eu gosto de estar dentro da performance, né? Porque não é uma obrigação o performer ou o artista ser o corpo. Muitas vezes pode ter outras ações, outras maneiras. Mas no meu caso é uma questão assim que eu gosto e gosto de ter essa postura. E neste caso, quando tem um momento em que eu e alguns convidados nos colocamos em cima da mesa, nus, sem a casca e vulneráveis, eu não posso fazer mais nada. Tudo que der errado, e deu, entre aspas, né? Aconteceram coisas ao contrário do que eu tinha combinado. Eu não tenho mais nenhum poder sobre isso. Só se eu for sair da mesa e ir embora. Isso eu posso fazer. E já aconteceu. Porque tiveram 3 apresentações diferentes, né? Assim, porque esse trabalho, o contexto, qualquer trabalho performático, né? O contexto pode mudar bastante os acontecimentos, né? Mas o que você tinha perguntado? Dos materiais. Roteiro. Se você tem um roteiro, você disse que tem. Tem um roteiro. O roteiro é assim... Para começar, vou dizer por que essa performance ela foi feita primeiramente em Belo Horizonte e porque ela é feita para Minas Gerais. É uma performance que quer falar dessa essa essa coisa meio mineira das aparências, do não ser relaxado com as questões mais individuais e especiais de cada pessoa, de ter uma vontade de ficar muito certinho, arrumadinho, e ao mesmo tempo não se mostrar, se esconder, né? Que é até uma coisa que eu vejo muito ligado à questão da corte aqui, e sempre, até hoje, da mineiridade, da mineração, está muito ligado. Até hoje estão retirando daqui. E a gente fica tentando esconder nos bolsos, na vida, no coração, e não mostrando o que somos. Né? Isso é uma característica muito mineira, não é só essa da gaveta da comida, mas eu acho que tem também do espírito de cada um de nós, muito retraído, pelo medo de ser corrompido, estrupiado, por tão pouco. Né? Então, realmente, E outra coisa, era uma performance que tinha um nu, né? Não sei se eu já estou indo longe demais, se já tem perguntas sobre isso, vocês me falam. Mas só para falar que eu estava fora do Brasil, né, assim, um pouco antes, e primeiro 5 anos em São Paulo, mas claro, não trabalhei muito a performance, mas depois estava em Amsterdã, morando lá, 3 anos, e lá eu nunca fiz uma performance nua. Mas aqui fazia sentido, onde tinha a minha família, os meus amigos, a sociedade que me conhecia, mas não me conhecia nu.
E é onde eu teria mais problemas, mais vergonha e mais tensão para fazer isso, e para mim tinha mais sentido, né? Porque tinha o sentido de ser mineiro e estar colocando isso para Minas Gerais. Muito bem, obrigada. Boa noite. Boa noite. A caracterização do personagem fauno em sua performance é bastante próxima à imagem dos faunos da mitologia romana, com a inclusão das penas de galinha e tintas vermelhas espalhadas pelo corpo. Essa é uma indumentária específica utilizada na realização da ação? Quais materiais foram utilizados na pintura corporal do fauno? Foi urucum. Traz uma coisa bem brasileira. E o fauno, assim, essa performance é muito complexa em vários sentidos. Ela não foi construída assim, ela foi construída com muito diálogo, principalmente nessa primeira versão, onde eu não sabia como era que ela tinha que ser. Depois ainda teve as outras versões que foram aprendendo com os acasos que aconteceram na primeira, né? Mas nessa primeira, então, vou dizer que durante um ano eu estava preparando a manifestação internacional de performance, que foi o primeiro evento internacional de performance do Brasil. A gente nem sabia dessa que nós estávamos furando essa bolha, mas com certeza eu sabia que as instituições ainda não estavam preparadas para receber a liberdade do corpo, dos materiais, dos dejetos. Naquela hora, era muito difícil que uma instituição estivesse convidando uma performance, como agora, né? É muito, muito difícil. Então, eu realmente queria criar um lugar de liberdade plena. Eu falei, eu vou criar um trabalho bem difícil para mim. Aí, não queria fazer pouco. Então, durante o ano todo dessa preparação e com o convite aos convidados, né, ali naquela mesa, eu fui trabalhando com eles a possibilidade deles tirarem a proteção social na minha performance dentro do evento, né? Então, tem pessoas ali que vocês não vão acreditar que estavam em cima daquela mesa, que é maravilhoso, e eu hoje fico assim, uau, que incrível. Tem uma artista que está hoje com muita visibilidade, que é a Otobong Nkanga, que teve em bienais aqui, tudo. Ela estava ali no início da carreira dela, então ela esteve em cima da mesa. O Ifta Peled, uma outra que eu vou revelar aqui, que eu acho que foi a única performance que ela fez na vida dela, que é a Laura Lima. E ela participou. Quando uma hora eu ficava tentando, ela falou: "Você está me desafiando?" Eu falei: "Tô." E ela aceitou. Foi muito legal. Outras pessoas assim muito interessantes que estavam em cima Nossa. da mesa. Então assim, durante o ano todo eu fiquei provocando e tentando achar pessoas de várias áreas para subir. Tinha engenheiro, tinha músico, porque eu queria não uma coisa só envolvida na arte, uma coisa social mesmo, de uma sociedade diferenciada, né? Tiveram umas 200 pessoas para assistir né? E o Fauno era o design da mostra. Ele que fez o cartaz e tal. Ele era design. Eu convidei ele para ficar na mesa nu. Mas aí ele veio com uma conversa assim: eu um dia queria fazer um fauno. Eu falei, ixi. Não tinha um fauno no meu roteiro, entendeu? Mas tinha uma questão com os banquetes, porque eu me inspirei muito nos banquetes medievais, principalmente um que eu li dos Médicis, porque eles faziam essa coisa, não sei se vocês sabem, que os banquetes começam na realeza, claro. E os reis comiam uma vez por semana, dependendo do reinado, com a presença do público, que ficava vendo o rei comer para ver como é que era que se portava nisso. Sendo que aí tem uma narração dos Médicis do casamento na França em praça pública, que é assim, uau, assim, tipo, dos guardanapos saem passarinhos vivos, né? Por exemplo, quando cozinhava um pavão, é quase um mês para preparar. Assim, preparava o pavão e ficava empenando ele todo de volta. Quando ele chegava na mesa, ele estava todo de pavão podre dentro, né? Não sei como comia aquilo.
Mas então tinha os bichos vivos em volta. Então eu já tinha decidido que teria umas galinhas vivas na mesa, no chão, né? Na primeira versão foi no chão, depois que houve um erro e a coisa foi para cima da mesa. Mas aí, um dia esse cara falou do fauna eu falei, esperei uma semana para pensar e falei assim, interessante, porque eu pensei, bom, eu estou falando da sociedade dessa ah, não é ironia, não é dissimulação, não, é outra palavra, assim, dessa coisa que não quer assumir a verdade de cada um de nós, né, eu, homossexual, então, assim, sei muito bem essa relação aí que a sociedade não te aceita, assim, simples, por nada, né? É sempre uma tensãozinha, e isso, claro, talvez tenha sido um pouco, tá mais dentro da minha percepção de quanto a sociedade simula, né? E dentro de cada um escondendo um monte de coisas, né? E aí, ter um ser, o fauno, que é um ser animal, homem, tratando, porque para mim ter um animal vivo, ter essa questão do nu com a comida, que eu lembro muito, minha mãe ela não gostava nem que a gente sentasse à mesa sem a camisa. Ai, que horror! Aquela coisa mal educada, não, a gente pisava na mesa antes de acabar a comida, né? E tirando a roupa pelado, né? Para a pessoa ver aquele. E como vinham as galinhas, eu falei, olha, vamos fazer um fauno, mas você só vai se lidar com as galinhas. Você vai ficar correndo atrás delas o tempo inteiro. Como... Porque o fauno tem essa coisa sexual e animal do homem, né? Que é essa coisa erótica e grotesca ao mesmo tempo. E aí ele me falou assim, pois é, aí uma hora eu vou pegar uma e vou matar na dentada. Eu falei, hã? Como você sabe fazer isso? Você consegue? Aí ele falou, eu vou treinar numa galinha morta. Eu falei, tá bom. Aí eu lembrei muito de uma outra questão que a sociedade hoje, assim como a sexualidade ou qualquer outra coisa, pobreza, todas essas diferenças sociais e pessoais que a sociedade não aceita que aconteça, que é meio, parece até uma questão meio adolescente, que a sociedade quer que todo mundo seja igual da mesma turma. É bem infantilizante, né? Lembrei muito que minha avó, porque eu sou do interior e tenho dois avós que tinham uma fazenda de subsistência mesmo, não era uma fazenda de ganhar muito dinheiro. E essa questão da matança dos animais era assim que as crianças iam sempre para aprender a matar. Né? Então eu adorava aquele show, né? Os porcos. E a galinha eu ia sozinho, que minha avó sempre me pegava na mão, porque ela sabia que eu gostava de ver. Ela cortava o pescoço dela na bacia de ágata. Eu achava lindo aquele sangue vermelho, assim. Ela sempre me pegava na mãozinha e eu adorava. E eu lembrei disso, que hoje é uma outra questão assim que é escamoteada, que ninguém sabe que a galinha foi morta, fica como se fosse uma violência só no pensamento, mas que também a gente é um ser né, que come e mata, igual os outros animais. E a gente fica fingindo que não, porque está tudo no plástico e congelado. Exato. Aí eu achei muito interessante, se ele falou isso, que eu lembrei disso, sabe? Como a sociedade ainda não sabe mais que tem a morte do bicho. Eu sei que hoje em dia, então, seria. Não sei como, né? Não aconteceu uma coisa horrível comigo nesse sentido, ou com o trabalho, né? Hoje em dia seria bem mais complicado, que as pessoas estão um pouquinho mais, sei lá, politicamente corretas, mas apesar de que eu acho que a arte tem alguns momentos tem que ser antiética para falar de algumas coisas, até para falar do vegetariano, se for o caso, para abrir essa conversa. Mas não obriga quem quer comer carne de saber que o bicho é morto, gente, não tem jeito. Né? Esse mundo não vai mudar assim. E aí ele fez isso, né? E ele topou e fez, até
é um dado que, no final, eu falei, não quero mais que aconteça, porque eu acho que foi afetando ele de uma maneira muito estranha, nas outras duas versões. E a roupa dele era feita de meio de pelúcia, assim, meio um pelo que a gente pintava e tal, mas tinha uma questão, a pata era uma pata de vaca ele que construiu com outra pessoa, eu dando uns palpites e tal, mas ele construiu, ele queria fazer tudo. Ele ficou animadíssimo, queria fazer o fauno dele. Ele pôs um tênis assim, com uma pata de vaca acoplada, uma coisa que ele entrava dentro. Eu tenho isso ainda. E tinha uma outra coisa, que ele tomou uns Viagra, porque ele queria estar de pau duro. Mas não deu certo. Ele, e tinha umas coisas meio africanas, assim, que ele foi misturando um pouco assim, a ideia. Aí, nas outras vezes, o que, que ele aconteceu? O que ele conseguiu fazer? Ele pegou uma tira de couro e amarrou o pinto muito para ficar uma escultura mesmo. As outras foi a maneira que ele conseguiu de ter essa coisa do fauno, né? Da sexualidade. São coisas. É, tem uns lados bem interessantes. Não, essa performance é uma coisa. Oi, Marco, Tá sem tudo voz. bem? Juliana, é um prazer conhecer você. Tudo meu. Então, acho que você até aproveitou e comentou algumas coisas da minha próxima pergunta. É exatamente com relação a essa questão da galinha, né? Você disse que na sua dissertação você descreve assim, com mordidas animalescas, personificando assim o homem heróico, animal humano e a morte, o momento mais teatral e mais realista da performance. E aí a gente se perguntou, assim, entendendo principalmente em relação a esse debate, né, do sacrifício dos animais hoje, você vê essa questão do sacrifício da galinha como uma possibilidade de viabilizar a performance hoje, a realização dela? Se não fosse possível. Pode ser que seria impossível, né? O Hermann Nietzsche acabou de morrer, né? Imagina, ele até hoje tinha aqueles. Eu lembro dele, que ele fazia aquela loucura, que ele criava aquela cerimônia mesmo de sacrifício de animais, mas ao mesmo tempo de uma interação com o homem de uma maneira que quase que o homem entrava na víscera, né? E sempre foi problemático. Eu não sei, mas é tão irônico, de uma outra forma, como eu disse. Antes você vai nas lojas, está lá tudo picadinho, organizado. E aí? Quando eu fui fazer isso na Holanda, eu fiquei com um certo receio de que isso ia acontecer. Aí no avião, eu tenho até hoje essa imagem, não sei aonde, deve estar num dos meus cadernos de pesquisa, assim, que eu prego tudo lá que me interessa. Eu achei uma foto de um matadouro com as galinhas tudo pendurado, horrível, uma atrás da outra, assim. Muito pior do que ver matar com a faca, assim. E aí eu levei isso comigo, se tivesse algum problema para mostrar. Mas aí lá foi a última que a gente fez, e onde era essa situação já estava mais avante, né? A gente já estava mais parecido como é aqui hoje. Por exemplo, lá é proibido comprar galinha viva. É proibido. Então, o açougueiro que nos vendeu as galinhas vivas, a gente teve que pegar igual droga, gente. Foi assim, 1 da manhã, 2 da manhã, pegar e sair correndo. Igual o Brasil com drogas. Hoje lá não tinha esse problema com as drogas, mas com as galinhas vivas, sim. Aí, e depois, para devolver, foi também um problema, porque era a prova do crime. A gente devolveu para eles, para elas viverem na fazenda, as que continuaram vivas. Mas teve que ser assim escamoteado também, porque senão deve ser tudo contabilizado com lei, tudo, né? Não sei. Porque o gado aqui hoje tem isso, né? Essa coisa o IFAM, IBAN, sei lá, sabe? Todos os números de gados que tem em cada fazenda, como quando morre, quando não morre, não sei o quê. Bom, enfim. Não sei se já respondi. Não, você respondeu, perfeito. Obrigada. Oi, Marco. A gente falou ainda há pouco sobre roteiro, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa questão.
se você me permite, né? Tendo em Com vista que certeza. o seu trabalho possui uma relação com elementos orgânicos de curta duração, como pães em formato de perna e braço, tem flores, galinha, vinho, entre outros. Então, assim, você possui assim, uma documentação mais, assim, vamos dizer, você tem uma documentação que mostre como devem ser esses materiais utilizados, ou existe uma adaptação para que singularize cada performance? O que você me diz assim? Sim. Essa performance é muito dialogal, assim, né? Cada lugar aconteceu de um jeito. Por exemplo, eu peço um banqueteiro. Esse banqueteiro, assim, a primeira comida tinha que ter flores para gente, para ver um ser humano comendo uma flor, uma coisa tão delicada, né? Hoje já é mais comum, naquela época era bem estranho comer flor. E eu queria mesmo esse monstro homem comendo uma flor. Então, mas assim, dependendo da pessoa que vai, é claro que ela pode propor o que, né? A primeira propôs o que ia colocar, qual o segundo prato. Ela fez meio não é uma canja, mas um bulhão assim de galinha, porque ia ter a galinha depois. Aí tem a padaria, eu tenho sim um vídeo que eu tô louco para editar para fazer um outro trabalho que eu nunca editei, que é muito bonito esse vídeo, da primeira padaria, que foi aqui em Belo Horizonte, que a gente ficou lá um dia antes fazendo os braços e pernas. Eu entro na padaria para esculpir os pães. Aí já teve a segunda vez que foi no festival de teatro, que nada tinha sido produzido da produção que eu tinha pedido. E a gente fez na cozinha do hotel que a gente estava. Foi uma loucura. Não, e lá teve muita coisa que teve que ser feita do jeito que foi, porque eles não fizeram a produção. O povo do teatro muitas vezes acha que a performance, que talvez tenha a ver até com essas perguntas de vocês sobre o roteiro, que a performance é uma coisa que acontece de qualquer jeito, improvisada. Não é isso, é o contrário, porque ela é muito vulnerável e como ela trabalha com coisas muito que podem acontecer com o acaso, e quero o acaso que aconteça para ter um diálogo com o público, inclusive, porque tinha uma proximidade que o público podia invadir, podia subir em cima da mesa, podia fazer, e podia, não ia impedir isso, e eu não sei o que ia acontecer. Então, o povo, muitas vezes, não é uma vez só, não. Quando você vai no festival de teatro, você é convidado como performance, você pode esperar que talvez eles não vão fazer uma produção tão rigorosa quanto para o teatro com a performance. Então, por exemplo, eu precisava de 20 pessoas para estar no em cima da mesa, eu cheguei lá, não tinha ninguém combinado. Ninguém. Eu falei, poxa. E uma das minhas técnicas é encontrar as pessoas que vão fazer o pedaço mais difícil mesmo e que tem que ter um compromisso antes para ver se vão. Se não vão, já desiste dessa pessoa, chama outra. Porque isso eu ensino nas minhas aulas. Esse compromisso, tem que fazer um encontro antes só de falar e tal, para ver se a pessoa está compromissada, sabe? Que é essa pessoa que vai uma vez e tem um respeito pelo aquele compromisso de falar antes. Não está pensando que a performance só na hora e vai ser um show, ele vai adorar, ele vai fazer, ele é bom demais, vai embora, entendeu? Isso acontece muito dessa noção errada da performance. Ela tem que ser muito mais elaborada do que ensaiada. Mas essa produção anterior, para que a coisa, por mais que possa escapulir do que você está fazendo, esteja bem assegurada de uns certos limites de possibilidade de escape e de acasos, que não são ruins, são bons. Tem alguns que eu posso contar depois. Tá certo. Sobre a trilha sonora, ela é pré-determinada ou o DJ fica livre para criar na hora, assim, as músicas? A primeira foi totalmente livre. Foi. E ele vai criando e vai criando, ele sabe dos pedaços, né? Que vão acontecer. Tem umas chaves de mudança.
E tem uma hora também, por exemplo, nesse primeiro, que uma das chaves pro Fauno sair e ir embora era o DJ pôr a música, apagar as luzes e virar uma boate. Só que ele errou, ele não entendeu isso. E aí o Fauno foi e matou 2 galinhas. E aí eu estava em cima da mesa, não estava nem sabendo disso. Aí minha irmã, que estava lá como ajudante, porque tem uma outra questão que é, a gente tira a roupa e onde vamos ficar no meio de todo mundo? Não dá, né? Então tem várias coisas por fora. Aí tem algumas pessoas que cuidam da segurança dessa roupa, passam para o outro lado. E tinha uma irmã que estava fazendo isso, e ela sacou isso sem saber muito, ela achou estranho, foi lá e falou, põe a música, põe a música. O Fauno pirou, as pessoas que não são muito acostumadas, né, a performar, a ser ator ou qualquer coisa, pode ter muita possibilidade de um certo êxtase, um certo perder a consciência e entrar na coisa tanto que foi o que aconteceu com ele, a primeira vez. Ele nem me falou, mas ele ficou uma semana no hospital, porque ele bebeu o sangue da galinha viva, comeu o fígado. E ainda matou outra. E aí ele passou muito mal, foi para o hospital e não me falou. Eu fiquei sabendo só depois, olha bem. Foi uma doideira, porque ele perdeu mesmo a consciência, e porque o cara da música não entendeu e não mudou a chave. Isso pode acontecer. Por isso que eu... respondi tudo? Sim, respondeu. Eu acho que a pergunta 7 ele já respondeu também. Vamos passar para 8, não é, gente? Opa, vamos. Bom, Marco, então, acompanhando alguns vídeos e algumas fotos que você acabou disponibilizando na sua página pessoal e até mesmo assim, umas coisas que eu tinha encontrado no Facebook, é possível notar que houve algumas distinções de materiais nessas reexecuções da performance, né? A mesa, por exemplo, na edição de Belo Horizonte, a gente consegue perceber que tem cadeiras de plástico, né? E na de Amsterdã, a gente usa mais cadeiras de madeira. Então, Brasil! eu queria te perguntar, então, se essas variações de materiais elas estão relacionadas ao contexto, à disponibilidade da arte, como é que é isso? Sim, isso é muito interessante, né? Bom, é claro, as cadeiras de plástico são horrorosas, né, para o banquete, mas era o banquete daqui, né? E, enfim, é isso aí, é o contexto. E aquela de Amsterdã, aquela foi assim, para mim, ter chegado naquele lugar para fazer aquilo, foi muito importante porque era a aristocracia em pessoa, aquilo ali. Foi assim a vez que o lugar estava no lugar para acontecer e teve que ser tudo escondido. As pessoas do lugar não puderam saber que aquilo ia acontecer lá. A mesa foi feita em cima de mesas de sinuca, assim, do bar. Foram os alemães que construíram a mesa. E os caras nunca souberam que a gente matou galinha lá. Porque aquele ali era um clube de artistas do século XVII que se conserva até hoje com os mesmos móveis desenhados por um arquiteto que chama Belar, que é famosésimo, que construiu as esculturas que aparecem na foto, o prédio e os móveis. Era chiquérrimo. Os quadros da parede, tudo da época. Entendeu? Foi assim no lugar. Chegou na realeza mesmo. Né? Então, sim, eu gostei muito, eu tenho o vídeo, por isso o vídeo demora, de 1 hora, eu começo o vídeo pela rua, assim, tem uma escultura de uma mulher no cavalo, do século XVII, eu entro pro prédio, mostro o prédio, por isso o vídeo desse aí tem eu também aprendi muito, né? Uhum. Tem diferenças também de erros que ocorreram, que eu gostei. Uhum. Ô, Marcos, tem você percebeu alguma interação diferenciada desses públicos? Totalmente. Surpresas, por exemplo, né? Totalmente. É. Os mineiros, assim, não sei se porque também estava naquele festival que era de performance, as pessoas, né, estavam...
apesar de foi, né, das caras e tal, o cheio, ele abria a galinha, ainda servia e mostrava para as pessoas ela batendo a asa. Teve o Wilson Avelar, eu lembro que ele pegou assim, foi uma doideira. E aqui foi a única vez em que Baco aconteceu, porque a minha ideia é de um banquete que exclui, porque aqui ainda pagava-se entrada, foi o único que pagou a entrada, então umas 200, 300 pessoas pagaram entrada para o banquete, não puderam estar no banquete como sendo servido. Então ficou bem assim, excluído. E que eu gostei da ideia. E foi lindo também que na entrada, quem estava na porta, quando eu abri a porta, era Terezinha Soares e uma artista, porque a gente ali, recuperou a Terezinha para o mundo das artes naquele evento. Nossa, que interessante. Foi linda a porta, tem esse vídeo, assim, a gente vê essa Interessante. entrada, porque a hora que eu abro a porta, tá a Terezinha e a Monique do Bosch, que é uma incrível da Holanda. Eu só fui assim, peguei as duas na mão e entrei com as duas na frente, pus elas na cabeceira. Legal. Não, muito bacana. Então, aí a diferença, né? O que aconteceu aqui foi assim, porque aí quando... Tá, só para falar o roteiro também da quebra social, né? Aí tem essa coisa que quem está... Eu tinha 20 pessoas. 9 iam correr para sentar na mesa, porque eu sabia que só tinham 30 lugares, para 200 pessoas, 300. E 11, não, 9, 11 ficariam em volta com o público que perdeu lugar, para criar uma dúvida. Se alguém estava entrando sem saber, e quem entrava primeiro não era quem estava sentado. E aí quem estava e que não sabia de nada, também ia ter a dúvida se teria que fazer isso, ia ter todos esses... Né, essas tensões de como se comporta, ninguém nem sabe, né? Para criar esses lugares. E também uma outra coisa, o privilegiado, em algum sentido, ficava no foco. Perdi um pouco, talvez pela maneira que, sei lá, de comportamento, talvez ficaria até sem lugar, assim, meio desconfortável estar ali, porque começava a ter uma quebra onde ele não sabia que estar, né? Então, eu via as pessoas na sua cabeça, e você estava comendo um negócio, ainda não tinha acabado. Todas essas quebras, então, aí quebra essa coisa de pisar na mesa, no meio da comida, de tirar a roupa, ficar com os pentelhos à vista. E até o momento que existe a morte da galinha, e aí há uma quebra, abre um bar, boate, e o contexto é que os corpos ali em cima não mudavam de contexto, eles não podiam sair dançando na boate, eles continuavam tranquilos, só que o bar abria, e aqui o público ficou no bar até 4 da manhã. E a mesa, que a gente vai saindo, depois, num certo momento, vai saindo um a um, a mesa fica vazia, virou um desfile de modas, as pessoas ficavam dançando, desfilando na mesa, ficou uma coisa que foi... Não aconteceu isso nos outros. Lá, então, em São José do Rio Preto, no Festival de Teatro do Sesc, onde a produção foi muito ruim, e eu não pude conversar com as pessoas direito, porque quem arrumou os caras para ficar em cima da mesa foi o DJ, porque ele tinha muitos contatos, deve ser até de boate, que era um monte de população LGBT, assim, mas que não sabia ficar com a cabeça quieta, né? E eu falei, meu Deus, vamos ver. Mas eu expliquei tudo. E aí, na hora, exatamente nessa hora que aconteceu a boate, você acha que eles não dançaram? Começaram a fazer a boate lá em cima, aí eu fui embora. E aí eu saí e saiu todo mundo atrás, mas não deixei a boate acontecer. O pior de tudo foi que o Fauno quase apanhou. Teve um jornalista que queria bater, teve uma rinha, uma briga, ele quebrou a perna. Nossa. Olha, a gente foi dali para o hospital. Por isso que foi acontecendo muitas coisas com esse Fauno. E lá em Amsterdã, o Fauno, primeiro ele deu umas perdidas, assim, sumiu na hora do negócio. Falei, putz, esse cara tá perdendo o negócio, tá mexendo muito com ele, nunca mais quero fazer.
Mas tudo bem, ele chegou. E o que aconteceu, assim, é que aí, lá... Ah, não, ainda teve isso. Lá no teatro, a comida passava e o povo avançava, bem medieval, assim, pegava, assim, a comida que estava vindo. O povo do teatro, mas eram, gente, 3.000 pessoas. Nossa, loucura. Eu lá dentro foi doido demais, porque quando eu olhei para a mesa, já tinha a realeza do Sesc sentada, antes de abrir a porta. Eu só falei para eles, olha, não vai poder. Eles vão ter que pelo menos deixar a mesa vazia para eles acharem que não foi a realeza que está aí, né? Que... E tem 9 que vão chegar. Então, os diretores do Sesc todos já na mesa para o banquete. E fora que lá fora. E foi feito no galpão da Swift, sabe? Olha bem. É aquele que faz prensado de carne de porco. Uhum. Horrível. E o galpão enorme, e as pessoas não sei se ficaram sabendo que ia ter nu e tal, então tudo vendido, 3.000 convites, e aí o povo lá na porta assim, peraí, nervoso, e eu lá dentro assim, meu Deus, que vai ser isso? Não era uma coisa para uma multidão, né? Madonna pede. E aconteceu isso, que o público avançava nas coisas e que o Fauno quase apanhou mesmo. Teve uma hora que cercou, tinha uma rinha de bater nele e tal. Enfim, e lá em Amsterdã, porque a arte tem um lugar, né, e um costume de ver as coisas e tal, assim que não houve lugar para todos, e quem ficou fora, eles deram aquela afastada e não ficaram vendo a arte de longe. E aqui também ficou todo mundo em volta, assim, querendo ver tudo na mesa, tudo, né? Lá não, aquela frieza. Mas a galinha morta não deixava ninguém por fora mais. Quando houve a morte da galinha, eu acredito que aí os holandeses não tiveram como sair da emoção. Mas o bar de lá também durou nada. Lá em Amsterdã nem teve jeito, no teatro nem teve jeito, não teve muito como ter essa extensão do Baco, né? Porque a minha vontade era que ia se deteriorando a questão do privilégio para uma boate onde ninguém sabe quem é quem mais. E aí dissolve o social para uma outra coisa. E lá teve um café, assim, foi mais para um café do que para um bar. E ficou um tempinho, mas não durou tanto, não, mas aconteceu. Essas diferenças, né? Você está sem voz, Magali. Tem mais uma pergunta aqui, viu? Eu vou continuar aqui, só porque ela está meio relacionada com as que você já falou. Agora, se por acaso, né, você fosse, quer dizer, existe a possibilidade de você realizar essa performance num ambiente com um número menor de pessoas, Marco Paulo? Tem quer dizer, o mínimo 200, 300, e no caso da pandemia, por exemplo, vamos dizer, né, que se tivesse fazendo num lugar fechado, né, como que seria isso? Quer dizer, interfere um pouco esse número de pessoas, não é muito rígido esse... Não, em Não. Amsterdã foram umas 50. Não é. Sim. Aham. Não, Tá, só 30, né, que entram dentro do negócio. Porque lá era um tá. festival, aliás, um festival que era um reflexo da MIP, que acontece lá até hoje. Olha que legal. Uhum, Umas pessoas uhum, que vieram à MIP e que uhum, construíram um festival lá de ver como que aqui tinha isso e lá não existia e foi uhum, através disso, né? É muito lindo de ver essas energias andando, uhum. né? Certo. Então, não tem isso. Assim, o mais difícil para mim hoje é quem faria o fauno. Uhum, Acho que não tem como. Tem performance, que depende muito do contexto e da possibilidade de quem está fazendo também, né? Muitas coisas, pessoalmente, é difícil outra pessoa fazer. Alguns é possível de uhum. ensinar e ter uma bula, mas essa é muito complexa, porque tem muita coisa É. que pode escapar. Eu acho que ela já era assim, ela era para Minas Gerais mesmo. Os característicos. E vai Mulher. ficar no mito, né? Porque a performance É. tem essa questão Uhum, e o mito também fica muito importante. Por isso eu fiz 2 filmes muito legais, que dá para ver, né? O daqui, ele tem essa questão
Até pode ser interessante colocar um lado do outro para a gente ver a pobreza do Brasil e a realeza da Holanda. O É meio colonizado e interessante. colonizador. Mas mas aí muito. fazer bem os registros é muito importante por isso, porque muitas Uhum, vezes tem performances que não dá para a gente ficar refazendo, fazendo muito. uhum, 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 Elas vão desgastando até humanamente, assim, fica sem sentido. Acho que ela não teria mais sentido. uhum. Juliana? Acho que é. Marco, tudo bem? Deixa eu te perguntar, pensando assim, que o histórico dessas exibições, principalmente em relação a essas diferenciações, essas variações de uma ação para outra, né? Você tem alguma ferramenta, além dos vídeos, como formas de documentar essas variações? Como é que você se utiliza dessas ferramentas assim, para preservar uma documentação desse trabalho? Eu tenho foto de todas, principalmente. A de São José também não tem vídeo, porque é um descontrole de produção, né? Como eu não era o dono da produção, não captei as coisas, mas lá em Amsterdã e aqui eu tive bastante cuidado de ter tudo, né? Não sei se vocês chegaram a ver as fotos no meu site, Sim, com Uhum, certeza. que são as fotos de um fotógrafo incrível, né? Muito lindas as fotos, uhum, realmente era bom. As daqui já eram ex-alunos aí da Federal, a Brígida Campbell e o Marcelo Tessanada, que fotografaram e filmaram. Na época a gente estava também lidando com isso, de trazer as pessoas que estão estudando arte para trabalhar em vários setores ou ser até parte dos trabalhos, né? Mas sempre muito importante essa questão documental. Bom, se não acontecer, que eu vou fazer, mas a vontade sempre de ter um material muito rico e bem feito. Porque essa mítica a gente sabe, né? A gente vê os trabalhos da Lydia Clark, da Letícia, de quem mais? Sei lá, de todos os performers, a Marina Abramovic, todo mundo que a gente conhece, acha até que conhece os trabalhos, mas a gente conhece o mito deles, uhum, Com certeza. né? O registro é uma mítica, né? Não é uhum. aquela vivência mais. Sim, com certeza. Eu já me atendeu, obrigada. É, Tá sem quem voz, é? né, Daisy? Daisy sem voz. Tá sem voz. Tá sem voz. Desculpa, Agora. desculpa, gente. Olha só, Marco, a aquisição de performance já é uma realidade em muitas coleções públicas e privadas. Caso o banquete seja adquirido por uma instituição, o que a instituição estaria adquirindo? O projeto? Que tipo de instruções você daria para nessa aquisição? Olha, ela não poderia adquirir a performance como uma coisa para refazer, porque não é possível. Ela poderia ter vídeos, a roupa do fauno, ela teria, esse é ótimo, que ela podia até restaurar um pouquinho, porque quebrou o pé. E, com certeza, relatos escritos sobre alguma coisa meio por aí. Não tem como ela, acho que é mais videográfico, fotográfico, né? Assim, isso ela poderia. A questão da aquisição, eu não tenho ainda nenhuma adquirida nesse sentido, mas às vezes que já houve alguma conversa, as pessoas preferem uma performance que seja possível dela ser refeita, né? Entendi. Obrigada. Bom, aí já responde, né, da Maria, né, Maria? A resposta. O que era ia perguntar? Que né, no caso da aquisição, né? Como ela não pode ser adquirida, então, sem a tua presença, era uma questão aí sobre a representação dela. E por Essa aí. último, né? Já foi. Então, Aris, acho que, assim, acho que de tudo, né, que a gente tinha, pelo que você já falou ali, né, uma hora é a música, outra hora. Tem uma pergunta aqui, que inclusive acho que era do Flávio. Como se define o encerramento da performance, o banquete? Quando a música acaba, quando a comida acaba. Mais ou menos você.
Pois é, não, aqui, por exemplo, foi a boate mesmo, velas, aí ficou uma venda de bebidas, a gente chamou uma pessoa para fazer o bar, aqui foi uma night club mesmo, que acabou a hora que acabou, 4 da manhã. E aí foi essas coisas, as condições, né? Lá no Festival de Teatro não teve. Isso porque o povo da mesa não entendeu, eu dei um inject na performance. Saí fora, se eles continuassem, eles iam ficar lá sozinhos. E eles não tiveram coragem, foram embora correndo, né? Ah, sim. Sim, a hora que você foi embora, acabou a performance. Então, nesse momento, seria ficar bom. Eu me senti à vontade de fazer isso, porque eu não sou disso, porque a produção foi tão falha e eles também não entenderam essa questão. Eu já tinha visto vários momentos que eles estavam saindo fora da coisa, se comunicando no meio do trabalho, né, e sexualizando o que não era o fato, porque uma das coisas que não era para este tipo de nu era nem tomar o cuidado de não tirar a roupa como um striptease, ou era tirar como se estivesse indo dormir, sei lá, qualquer coisa, assim, muito despir mesmo. Não era o mostrar a sexualidade, e nem as poses lá em cima, de um jeito muito assim, nada. É caminhar, sentar e não ser né, libidinoso, porque senão muda tudo. Pois é, Marcos, é incrível isso, né? Porque é uma sutileza aí, quer dizer, tem que ter um treinamento mesmo, né? Você fez muitas conversas, muitos treinamentos, você fez assim, tipo, ensaio que nem se faz, para Não essas pessoas fiz, perceberem isso, porque é não difícil, fiz, no não. momento, é difícil, né? Eu meio que falava e dava umas. Né, uma conversa mesmo, mais séria e assim. Meio exemplificando, né? Vocês vão ficar tirando assim, fazendo né, aquelas poses assim, não, não. Tira, sobe e fica em pé. Uhum, Né? Se quiser sentar, pode sentar. Sendo que aí houve uns detalhes, assim, por exemplo, lá em São José, eles fizeram uma mesa chiquérrima com uma corbelha de rosas no meio, e o povo doidão lá subiu e já foi pisando nas rosas. Eu adorei isso, sabe? Assim, que já subi com a violência. E lá em Amsterdã eu fiz questão de ser assim também. Eu mesmo fiz como é que chama isso? O meio centro de enfeite de flores. E a minha decisão era, chegou, já vai pisando nas flores, já entra e esmaga uma flor. E outro erro de São João, que foi. São João não, São José do Rio Preto. Que foi incrível, que depois eu usei em Amsterdã também, foi que eles não jogaram as galinhas no chão, jogaram em cima da mesa. E aí eu vi que formou-se uma paisagem que lá em Amsterdã eu pedi para jogar em cima da mesa. E aí só que teve uma que o marido jogou, caiu no cabelo da menina, agarrou na cabeça dela. Mas essa paisagem é muito linda. No vídeo você vê as galinhas, as flores esmagadas, assim, quando sai todo mundo, fica só aquelas fotos das galinhas, assim, é bem interessante, que vira uma paisagem quase desolada, assim, estranha, né? A gente vai ganhando com né, essas questões. Mas eu te mas, perdi onde que era a pergunta. não, acho que era isso, mas quando a performance acaba, Ah, você já respondeu. então, É, ela era essa casa e esse lugar do é, descontrole, né? Porque foi acontecendo. Você vê que cada uma terminou de um jeito. uhum, Essa do uhum. café foi lá um café mais tranquilo, as pessoas não ficaram muito nessa de beber e ficar festejando e fazendo away, dançando na mesa, igual foi aqui, que foi uma farra. Uhum, Né? Então, realmente era o lugar, esse lugar que é difícil para mim, uhum, inclusive, muitas vezes, de lidar. Tem algumas performances que eu deixei isso acontecer, assim, uhum, que eu não determinava o meu fim, a coisa ia se terminando. uhum. Eu acho que é isso. Bacana. Então,
Então, Marcos, bom, agradecemos demais essa conversa gostosa, né? Sempre né? Divertida. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Alguém tem mais uma pergunta para ele? Pode ficar à vontade. Sei que oração, né? Gente, eu tinha uma pergunta que eu queria fazer. Fiquei muito curiosa, porque eu achei as fotografias do site belíssimas, assim. Eu queria saber, né, na possibilidade da performance do banquete, montar uma exposição em outro formato, né, um formato multimídia. Se você pensa nessa possibilidade, ou a performance é mesmo aquele momento e não tem como fazer, vamos dizer assim, uma exposição em outro formato, como instalação, por exemplo, vídeos e fotografias. Penso que sim. Aí, nesse caso, esse fotógrafo é muito... Assim, lá de Amsterdã, a gente teria que pedir a ele, se ele não se importasse, né? Nesse caso. Alguns outros casos de Belo Horizonte, acho que é mais fácil conhecer as pessoas também, e aí falar, né? Porque elas são as fotógrafas do trabalho. Mas sim, eu penso que uma das questões da performance é esse alongamento, né? Como escrever um livro. Né? Quando a sua ideia fica nas aulas e tal, e na sua visão conceitual das coisas, mas quando você escreve um livro, você alonga. E a performance, é isso que eu estava falando, a gente conhece muitas performances por isso. E sim, eu tenho muito cuidado sempre, tenho um arquivo gigante de ir colecionando isso para que uma hora, que eu acredito que uma hora, ou antes ou depois da minha morte, espero que antes, para eu poder degustar, ter essas emoções de novo. E teve aqui eu fiz uma exposição bem grande no Memorial Minas Gerais do meu trabalho, e eu consegui fazer uma mostra que, para você ver tudo, durava 3 dias do que estava lá. Era um lugar que era meio que tinha uma projeção, e eu pus tudo de vídeo performance, de vídeo mesmo, vídeo arte, ou documentação de algumas performances, à disposição para todo mundo ver. Era um programa gigantesco. Durava 3 dias para você ver tudo. Quem viu tudo foram os guardas de lá. Cada dia eles vinham me falar. Foi maravilhoso. Ai, vi aquela performance, vi isso. Maravilhoso. Muito bom esse feedback. Ai, Aquela nossa ilusão de que a pessoa comum, muitas casos, nem sempre entra aí, né? Aí os faxineiros, as faxineiras e os guardas e tal acabam sendo as pessoas mais simples que muitas vezes veem as obras de arte. Infelizmente, até hoje, ainda mais aqui. Então tá, Marcos, acho que para não alongar muito, né? E estamos no adiantado da hora. Muito obrigada, acho, por essa. Obrigado a você. Foi excelente. A Juliana vai continuar com você ainda, viu? Não, pode, eu vou. Não, Marcos, você vai ter que ter paciência comigo, que olha, tem 1000 perguntas que não vai caber aqui no final dessa aula aqui para perguntar uma coisinha ou outra, então. Ela vai ainda selecionar mais alguma coisa, você é um estudo de caso, tá? Estou fascinada pelos seus trabalhos, então você vai ter que. Obrigado, querido. Não, uma delícia. Sempre chamar o Marcos Paulo é sempre assim. A hora vai passando, né? A gente tem. Parece que não acaba, né? Mas quem é que nós estamos aqui? Passou super rápido, né? Passou super rápido mesmo. Por que eu faço arte, se não for para isso? Nossa, é um prazer mesmo. É muito gostoso. O ateliê dele é maravilhoso. Pois é, pode vir aqui, se for o caso. Fiquem à vontade. Obrigada. Então tá, Marcos, muito obrigada. Eu vou só encerrar a gravação aqui, só um pouquinho. Um abraço, então, e só um pouco.